Mais uma rodada que o Flamengo nos entristeceu e o resultado do jogo nos trouxe a perca da liderança do Campeonato Brasileiro. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, amigos, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Não pegar primeiro, logo de cara, aí o enfoque do jogo de ontem, galera, falar de um assunto um pouco diferente. O Vinícius Souza, que é cria da base, hoje veste a camisa do Sheffield United da Inglaterra. Apresentou uma boa temporada 23-24 pelo clube inglês. Isso fez com que outros clubes despertassem o interesse na contratação do atleta. O Fulham, que hoje já tem Rodrigo Muniz e Andréas Pereira, um cria da base e outro que já passou pelo Mengão, se interessasse pela contratação do jogador. E detalhe, já fizeram inclusive uma proposta, 18 milhões de euros. Vem sempre aquela pergunta, cara, o Flamengo solta um jogador muitas vezes por 700 mil euros. De repente o cara, tudo bem, tá na Europa, valoriza muito mais. Mas caramba, não tem nada errado com relação a essas negociações. E só para constar, caso a venda seja efetivada, o Flamengo, por mecanismo de solidariedade, receberá 504 mil euros, algo em torno de 3 milhões e meio de reais pela transferência. Beleza, amigos? Bom, galera, então seguindo, bora falar sobre o jogo de ontem, né? Porque depois de 6 rodadas seguidas na liderança, o Flamengo perdeu a posição após sofrer a derrota contra o Fortaleza por 2-1. Na coletiva pós-jogo, o Tite se disse triste e classificou o resultado de ontem como algo doído, mas valorizou a campanha do time durante a Copa América em meio a tantos desfalques, tanto por convocações quanto por lesões. O técnico evitou dar desculpas para o resultado de ontem, mas reclamou muito, amigos, e quando eu falo muito, é muito mesmo, de falta do Lucero em Wesley no gol contra do lateral direito. Ele disse o seguinte: quando a gente está no ar, o que acontece quando há um toque? O lance foi falta. Categoricamente, foi falta. Estou falando como tenho experiência como professor e jogador. Foi falta. Há desequilíbrio do atleta. É notório. Foi falta. Não é um problema da Edna. Ela precisa ser ajudada. Caio Marques. Interpretação. Foi falta. Deveríamos ter feito gol, deveríamos ter transformado em gol as oportunidades. Precisão maior. A bola bateu na trave e também teve isso. Bom, também perguntaram ao Tite, galera, sobre as substituições promovidas por ele na partida de ontem. E ele disse o seguinte: temos 4 grandes zagueiros, fora os demais. O Léo Pereira e o Ortiz são construtores e ficavam com liberdade para construir. Quantas vezes entraram no campo do adversário, principalmente o Ortiz, que vira um jogador a mais de construção. Tu tem jogadores que possam fazer essa indicação para empurrar os adversários. Já o Gabriel, como penúltimo atacante, tem possibilidade de movimentação e presença de área. Então, tem que usar as armas que nós tínhamos nesse jogo. Realmente ele usou. Acho
inclusive, que demorou muito, né? Eu também acho que ele demora muito para substituir os jogadores, principalmente quando o Flamengo está perdendo ou o time está mal. Bom, galera, por fim, o Tite voltou a pedir à torcida para não vaiar os jogadores. Ontem, tanto o Alan quanto o Luiz Araújo receberam vaias após sair de campo. Segundo o Tite, isso não ajuda o atleta em nada. Ele não vai melhorar com as vaias. Pelo contrário, vai ficar ainda pior. E eu até concordo com o Tite nesse ponto. Realmente, né? O atleta vai sentir ali essas vaias. Porém, amigos, nós somos seres humanos também. Nós queremos ir ao estádio para quê? Para ver o time perder? Não, para ver o time ganhar, para ver o time jogando bola, jogando bem. E quando a gente vê ali determinadas situações, no calor do momento ainda mais, a gente vai cobrar, é inevitável, não tem jeito. Sem querer ir contra o ponto de vista do Tite, até concordo, realmente. Mas, galera, olha a diferença de você vaiar um Lohan quando tá mal dentro de campo, um Verton, um Wesley, um Matheus Cunha, Matheus Gonçalves. São jovens. Eles estão saindo da base para o time profissional. Mas quando você vai um jogador pelo retrospecto, no caso do Alan, por exemplo, que, sei lá, de 20 partidas que ele fez vestindo a camisa do Flamengo, 19,5 foram partidas de medianas a ruins. O Luiz Araújo, há quanto tempo a gente não observa nele os mesmos problemas? Cruzamento ruim, finalizações a gol ruim, tanto que nos surpreende quando ele faz, como fez outro dia, 2 gols em uma partida, acertando inclusive uma bola que a gente vê que não é característica dele. O que a gente faz? A gente aplaude e elogia o jogador por ter jogado mal? Talvez, numa média, o Mengão ontem inteiro estivesse abaixo por cansaço, por fadiga, por estresse de tantos jogos. A gente, de verdade, não sabe. Mas o que a gente tem absoluta certeza é que o rendimento desses 2 jogadores foi muito abaixo. O que mais me incomodou, de verdade, é que antes do início da partida, o Luiz Araújo ainda concedeu entrevista falando sobre a expectativa. Até então, o Flamengo era líder. Até então, ele havia feito o gol da vitória no último confronto contra o Fortaleza, que, se não me falha a memória, também foi 2-1 o placar. Às vezes, a gente espera tanto dos nossos jogadores, ou pelo menos a constância. E quando isso não acontece, isso derruba a gente. Jogadores com investimentos altíssimos, no caso desses 2, e que representativamente em campo não correspondem. Talvez essa seja a nossa maior frustração. Talvez por isso a torcida não entenda e comece realmente a cobrar mais desses jogadores. As vaias, elas vêm em função de jogadas que são totalmente possíveis por esses atletas e eles não conseguem executar. Não é verdade? Ao contrário, inclusive, Matheus Gonçalves. Há quanto tempo, amigos? Quem acompanha o nosso canal sabe. Há quanto tempo a gente não perde a oportunidade para esse menino? Ano passado ele foi emprestado para o Bragantino. A gente via condições desse garoto jogar. Esse ano, o Santos tentou buscar. Esse ano, o Bragantino tentou buscar. Teve clube da Europa também. Não foi, ficou. Entrou em campo ontem. Primeira oportunidade de sair titular no Flamengo. Foi 100%? Não, não foi 100%. Em dados momentos ele errou. Claro, todos erraram. Mas foi o melhor jogador do Flamengo em campo, sem tirar o mérito do Wesley, que apesar de ter feito um gol contra, fez um partidaço novamente. Mas o Cria fez o que esses jogadores deveriam fazer sempre, porque é o que a gente espera deles. Eu saí ontem, ao término da partida, aliás, eu não saí, porque eu não estava em campo, mas a sensação que tive foi de alegria por ver as joias da base brilhando.
mas uma frustração terrível. Por mais uma noite ruim de futebol do nosso Flamengo, a gente simplesmente não ter atingido o objetivo, que era a vitória. Acho que é isso. Bom, galera, e para finalizar, como mencionamos para vocês ontem na live, o Flamengo renovou o contrato com o Wesley. O vínculo do jovem, que antes era válido até dezembro de 2025, foi ampliado para o fim de 2028. Com essa renovação, óbvio que a multa rescisória do jogador também subiu, né? E foi para 200 milhões de euros, e eu não estou louca, viu? É isso mesmo, 200 milhões de euros. Cerca de 1,1 bilhão de reais. Olha isso, quem te viu, quem te vê, Wesley. Antigamente tinha um seriado, o nome era Gold Silvers, o homem de 6 milhões de dólares. Ó, o Wesley, já passou o cara, é 1 bilhão de reais. Bom, como todos vocês sabem, na última semana o Flamengo recebeu uma proposta de 12 milhões de euros pelo jogador, que inclusive foi recusada. Mas, independente disso, as negociações com o Bournemouth seguem abertas. Isso é que eu chamo de valorizar uma joia. Olha só, que é isso, Gostei hein, disso, Wesley? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes e mais valorizados. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.